Eu estou com uma reportagem que ficou pronta agora para mostrar para vocês. São 13 horas e 10 minutos. Eu tenho imagens agora que chegaram no bairro Cidade Dutra, zona sul de São Paulo. Vem aqui, deixa eu te contar. Repare, por favor, nessa moto que está vindo. Quer ver? Passou o carro, não é esse? Isso, a moto aqui agora. Você viu que um carro acabou batendo nessa moto? Em cima dela estavam duas pessoas, o piloto e uma moça que ficou caída aqui no chão. Pedi também para borrar essa cena, para não chocar principalmente as pessoas que são mais sensíveis. Outra câmera de segurança, porque depois do acidente que você viu aqui agora, me dá a próxima câmera, o carro para, a câmera está aqui em preto e branco, mas é um carro vermelho. É o mesmo carro que atropelou. Ele vai vir para cá, observe esse detalhe, você vai ficar apavorado. O carro para e eles começam a discutir. Quem está aqui dentro? O ex-companheiro da moça que está no chão. Detalhe importante. Sem saber que existiam essas câmeras de segurança, esse rapaz conversa com um produtor aqui do Balanço Geral. Quando ele conversa com o nosso produtor, olha o que ele fala sobre esse acidente. Ele não sabia que nós tínhamos essas imagens. Aliás, ele não sabia ainda que essas imagens existiam. Olha a cara de pau dele para justificar o acidente para o nosso produtor. Põe no ar. Porque tem câmera de segurança que mostra que o mesmo carro que o senhor tem, que é um Kwid vermelho, se eu não me engano, atropelou e não fez a Milene cair. Muito pelo contrário. O autor ainda, que segundo informações, é o senhor, saiu do carro ainda e ameaçou o amigo da Milene e a Milene, mesmo a Milene desacordada no chão. Eu falei pra ele olha o que você fez. Você tá sendo pilantra, colocar uma mulher casada na garupa. Então foi o senhor. Então foi o senhor. Não entendi, foi eu o quê? Você acabou de confirmar que foi o senhor que atropelou ela. E ela não caiu da moto. Não, eu não atropelei ela. Então a imagem da câmera de segurança é ilusão. Vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. Essa é a segunda parte, tá? A primeira que eu falei para vocês não tá aqui nesse áudio. O nosso editor não mandou, mas eu espero que esteja na reportagem. Por quê? O que acontece? Eu pedi essa reportagem porque esse cara estava tentando colocar a culpa em cima da mulher. O que ele falou para o nosso produtor é uma baita de uma mentira. Quando nós ligamos para ele, ó, vem cá, é o seguinte, fulano, estou resumindo a história, tá? Aconteceu assim, 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 assado, e você tentou matar a menina. Ele, opa, dissimulado. Opa! Isso tudo está sendo desvirtuado, porque na verdade quem foi que derrubou a menina da moto foi o piloto. Eu não participei desse acidente e agora estão tentando colocar a culpa em mim. Mas ele fala com uma certeza, com uma convicção, que chega a dar nojo. Se nós não tivéssemos essa imagem, é capaz de você acreditar no rapaz, eu acreditaria também, porque ele fala com tanta certeza. Aí depois é que o nosso produtor diz, bom, mas você está falando que você é inocente, só que nós temos uma imagem. Aí o cara, ele perde o rebolado, ele percebe que a casa caiu. Lembra que eu acabei de falar de uma outra reportagem de pais que não protegem as emoções dos próprios filhos? O exemplo cabe aqui, ó. Você vai entender o porquê. Pode rodar. O flagrante é rápido e impressionante. O carro vermelho está próximo de uma moto. Aparentemente, o motorista perde o controle do volante, o carro fica desgovernado e atinge em cheio a motocicleta. O piloto logo se levanta, mas a garupa cai na calçada e fica desacordada. Já o motorista foge sem prestar socorro. O registro foi feito por estas câmeras da Avenida Lourenço Cabreira, em Cidade Dutra, zona sul de São Paulo. Tudo parece ser uma fatalidade, acidente de trânsito. Mas essa cena é o resultado de uma história que começou há 5 anos. O motorista e a jovem na garupa se conhecem. Foram casados por 5 anos e têm um filho de 3 anos. Milene de Oliveira, de 25 anos, é a passageira da moto. O motorista do carro é Fernando Antônio, de 24. Eles estavam separados há 5 meses por causa das brigas constantes e até agressões. O que eu percebi era os ciúmes obsessivo e também sem motivos aparentes, né? Ele chegou a apertar que ela mostrou hematoma para mim esses dias ainda. Milene tentou dar um basta, mas não conseguiu. Além de não aceitar o fim do relacionamento, Fernando passou a usar o próprio filho como desculpa para perseguir a ex. Que um menino tinha pai e que ele era todo largado, coisas assim.
Horas antes do acidente, às 3 da tarde, Milene mandou uma mensagem para Fernando, perguntando se a mãe dele poderia cuidar da criança. Fernando questiona o motivo e Milene responde que queria sair. Como não houve acordo, Milene deixou o filho com uma amiga por volta das 7 da noite, o que deixou Fernando com tanta raiva que ele foi até o local buscar a criança. O Cauê, ele tem família e tem pai. Não pega ele, senão você vai arrumar problema com a cabeça. Fernando ainda mandou uma mensagem em tom agressivo para a irmã de Milene. Ô Camila, falar uma vez só que eu não vou ficar discutindo com ninguém de vocês, mano. Se vocês quiserem arrumar aproximação, vocês vão arrumar. Isso que eu falo. Manda sua irmã respeitar homem, dar o respeito que um homem merece, porque não é qualquer pessoa que ser passado para trás, tá? Não sou qualquer um não. Fernando também ligou para Milene várias vezes e, como não conseguiu respostas, decidiu pegar o próprio carro e procurar a jovem pelas ruas aqui do bairro. As buscas duraram pelo menos 5 horas, até que finalmente ele descobriu onde ela estava por volta da meia-noite. Milene foi a um bar com as amigas. Fernando observou tudo de longe. Ele parou o carro em um posto de combustíveis que já estava fechado. E quando percebeu que Milene subiu numa moto com um amigo, decidiu ir atrás. A perseguição terminou exatamente aqui neste ponto, com um acidente grave. Milene bateu a cabeça bem aqui, na guia dessa calçada. Ela teve traumatismo craniano, está internada na UTI, sem previsão de alta. A imagem mostra o carro de Fernando indo contra a moto e derrubando os 2 ocupantes. Repare que uma mulher corre em direção ao local do acidente. Era Andressa, amiga de Milene. Ela também estava no bar e iria encontrar a jovem no outro estabelecimento. Eu estava na pizzaria e aí a gente parou na adega. E aí dessa adega a gente ia para outra adega. E aí a minha amiga foi em uma moto e a Milene em outra. E eu fui caminhando. E aí eu avistei um carro desgovernado. E aí a uns metros na minha frente ele pegou e atingiu os 2. E aí eu saí correndo. Essa outra câmera mostra o momento em que Fernando para o carro, põe o rosto para fora e fala com o piloto da moto. E aí quando eu cheguei lá era o Fernando. E aí, quando eu deparei com a Biba no chão, ele ainda gritou que se ele tivesse armado, ele tinha matado os 2. A família registrou um boletim de ocorrência, mas Fernando consta como investigado. A casa dele fica a poucos metros de onde a família da jovem mora, e isso criou um receio de alguma represália. Tá solto, andando por aí, como se nada tivesse acontecido. E a gente tá com medo, né? Nossa equipe foi até a casa de Fernando, mas não tinha ninguém. Tentamos contato por telefone, mas ninguém atendeu. A produção do Balanço Geral conseguiu falar com Fernando. Porque tem câmera de segurança que mostra que o mesmo carro que o senhor tem, que é um Kwid vermelho, se não me engano, atropelou e não fez a Milene cair. Muito pelo contrário. O autor ainda, que segundo informações, é o senhor, saiu do carro ainda e ameaçou o amigo da Milene e a Milene, mesmo a Milene desacordada no chão. Como tu vai ameaçar a pessoa desacordada? Eu falei pra ele, olha o que você fez. Você tá sendo pilantra, colocar uma mulher casada na garupa. Então foi o senhor. Então foi o senhor. Não entendi, foi eu o quê? Você acabou de confirmar que foi o senhor que atropelou ela. E ela não caiu da moto. Não, eu não atropelei ela. Então a imagem da câmera de segurança é ilusão. Cara, agora não... Tá bom, eu vou... Amanhã, se conseguir me retornar, eu consigo falar melhor. Porque igual eu falei pra você, eu tô no trânsito aqui, só que eu fiquei em dúvida do que era, entendeu? Não vou negar a voz pra ninguém. Milene continua internada, sem previsão de alta. A família quer que Fernando seja preso, o que pode evitar mais sofrimento. O irmão mais velho de Milene também foi vítima de um crime passional há 7 anos e acabou morto. O medo dos parentes da jovem é que a história se repita. Se eu tô assim, imagine minha mãe, né? Dói e não passa. E nunca vai passar. Então, é algo que é um medo que tá sempre ali. Sempre ali, sempre. Que a justiça seja feita.
O que eu posso fazer aqui, eu me comprometo com a família, é justamente ficar ligando para a polícia para que conclua logo esse inquérito e também para a justiça para que tome uma decisão. Esse homem agressivo, que usa tantas expressões nojentas, me desculpa, a você que está me assistindo aqui agora, me desculpa falar assim, mas são expressões nojentas do Fernando. Tem áudios que ele manda para ela, olha, vem cá, você vai ter que aprender a respeitar homem. Como assim aprender a respeitar homem? O que é isso? Ela não pode, então, não gostar mais de você? Porque não gostar de você, deixar de te respeitar, vai aprender a viver, rapaz, toma vergonha na cara. Que história é essa? Ela pode não gostar de você. Aliás, nem eu já gosto de você, como ser humano. Você parece ser um cara tão pequeno. Eu não estou ferindo o teu caráter, não, para depois você não entrar com um processo e querer me processar. Não é nada disso, não estou ferindo o teu caráter. Estou falando que eu não gosto de você, eu tenho esse direito. Eu não gosto do jeito que você trata as mulheres, do jeito que você trata o seu filho. Você no portão, a criança chorando, querendo ficar com a mãe, você segura. Você não está nem aí pro teu filho. Você só estava com raiva da mulher. E para se descontar dela, você pega o menino aqui no portão, manda calar a boca, tá nem aí e leva para casa. E a criança implorando para ficar com a mãe. Por que a criança prefere ficar com a mãe e não com você? Por que ela não quer ir contigo e ainda assim você força a barra? Toma vergonha, rapaz. Aprende que você perdeu. Você nunca mais vai ter essa mulher. Ela não vai morrer. Você não vai ter porque o coração dela não é mais teu. E bem feito para você. Eu tomo partido, sim. Eu fico indignado com essas questões. Quando eu vejo um comportamento de moleque desse.